meus irmãos, louvamos a Deus. Estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical, a lição 8, que tem por título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. A lição da nossa revista do trimestre, que tem por título A Supremacia das Escrituras, inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, revista comentada pelo pastor Douglas Batista. Louvamos a Deus. Sugerimos aos irmãos que desejarem fazer o download do slide que estaremos utilizando na lição. Pode encontrar o link na descrição do vídeo. Pode fazer o download e usá-los livremente, tanto PDF como PowerPoint. Também, os irmãos que estão assistindo pelo Instagram, vai na bio do Instagram, lá tem um link para o canal, onde poderá fazer o download e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Então, como cita sempre nos seus vídeos, o pastor Caramuru, ele destaca que a lição ela é dividida em grupos, grupos temáticos. Nós vimos nas primeiras lições a respeito da formação da Escritura, das suas características peculiares, a questão de autoridade, inspiração divina, que só ela tem, como a nossa única revelação escrita da Palavra de Deus. Vimos também a respeito da estrutura da Bíblia, e nas últimas lições estávamos falando sobre a sua aplicação, falamos como ler, falamos como ela é o nosso guia, é alicerce, é luz, e o efeito dela em nossas vidas, transformando-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia transforma a pessoa, com a lição 7. A partir dessa lição encerramos o grupo em relação à sua aplicação, e vamos agora falar sobre o conteúdo, sobre a mensagem da Bíblia. Na lição 8 a gente vai falar sobre a lei e os evangelhos. Então são dois grupos que já estudamos na lição 4 a respeito da estrutura. Sabemos que a lei são os primeiros livros, o Pentateuco, e os evangelhos são os primeiros livros do Novo Testamento, que são aqueles que narram toda a trajetória de Jesus, o ministério de Jesus, ou o evangelho. Então são 4 livros que compõem o evangelho, porque o evangelho é um só, agrupado ali de acordo com a testemunha, com aqueles que relataram, pesquisaram, no caso de Lucas, por exemplo, pesquisou, ouviu, daqueles que andaram com Jesus, como veremos daqui a pouco na leitura em classe. Então Lucas relata que ele pesquisou para escrever esse evangelho. Então os 4 evangelhos nos trazem essa mensagem, as boas novas. Então vamos fazer essa associação e vemos que toda a Escritura, como ela é divinamente inspirada, ela não perde validade, ou seja, toda ela tem a mesma autoridade. E nós podemos utilizar tanto o Antigo como o Novo Testamento, pois também vai estar falando conosco, estará como mensagem, como palavra viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, como estudamos na lição passada. O texto áureo da nossa lição diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. A verdade prática diz: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Então esboçar significa, ela traz uma representação sumária, ou se fosse um quadro, seria os primeiros traços. Então a lei ela vai apontar para Cristo, toda a Escritura vai apontar para Cristo. E na lei também nós podemos encontrar revelações sobre Cristo. A revelação de Deus ela é progressiva. Então Deus vai se revelando aos homens progressivamente. E a lei ela já esboçava a redenção em Cristo, pois a lei demonstrava o pecado, a realidade do pecado, e demonstrava que ninguém poderia se salvar, a não ser que Deus graciosamente estendesse a mão para nós. Então a lei esboça a redenção de Cristo e vai ser confirmada nos evangelhos, como nós veremos. Então esses 2 grupos, essa associação que o comentarista nos traz. Os objetivos da lição são: apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo, e ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma as vidas. A leitura em classe se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, e Lucas capítulo 1,
versículo de 1 a 4. Vamos ler. Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lucas capítulo 1. Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um texto da lei, em Deuteronômio, e um texto do Evangelho, Lucas 1. Algo que destacamos aqui também da primeira parte aqui do plano de aula, que vem na revista do Mestre, é o seguinte texto: a Bíblia toda é a palavra de Deus, portanto não devemos nos relacionar com a Bíblia de maneira excludente, como se o Antigo Testamento não servisse mais, por causa do Novo. Este, no entanto, confirma aquilo. A introdução da lição diz o seguinte: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o canão da Escritura. Possui igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos da narrativa da lei têm aplicações nos evangelhos. Então isso é um ensinamento importante, entendermos que o Antigo Testamento aponta para o Novo. Toda a lei cerimonial que está contida na lei apontava para Jesus, para o seu sacrifício. A gente lê em Hebreus ali, vê como o autor de Hebreu faz essa ponte tão graciosamente, trazendo ali toda a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão, em relação ao sacrifício. Então nós vemos que realmente o Antigo Testamento esboça o plano de Deus a ser revelado no Novo. Então a palavra do Senhor, como já falamos, a revelação do Senhor, ela se dá gradativamente. Deus vai se mostrando, se revelando ao homem, de forma gradual. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto diz o Pentateuco, a lei de Deus. Primeiro subtópico, os 5 livros da lei, Pentateuco. Então, vamos falar nesse primeiro tópico a respeito da lei. No segundo tópico, a gente vai falar a respeito dos evangelhos. E no terceiro, então, a gente vai falar sobre a mensagem transformadora. Então, em relação à lei, quais são os livros da lei? Então, lemos aqui que é o Pentateuco, que quer dizer penta e teucos, termos gregos, significando 5 volumes. Então nós sabemos que o Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Nesse texto, foi escrito em hebraico e é denominado pelos judeus como Torá, que quer dizer instrução, ensino, direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como lei. Então, embora Gênesis, uma parte de Êxodo, alguns outros capítulos também de Números, vemos que há narrativas, mas todos os 5 livros são considerados como a lei. Também leva o título de Lei de Moisés, conforme Juízes 8:31-32, Lei de Deus, em Neemias 8:8, e Lei do Senhor, lá em Neemias 10:29, por exemplo. Então, algumas referências indicando que quando se falava lei, estava se referindo à Torá ou ao Pentateuco, os 5 primeiros livros. A grandeza da lei. Estuda-se na lei sobre 3 aspectos. Então, na lei, podemos dividi-la em aspectos morais, Esses possuem validade permanente para todos os povos. Então, os princípios da lei são permanentes. Embora nós não necessitamos cumprir a lei, mas os princípios são universais. Então, esses não foram abrogados, como Jesus disse, eu não vim abrogar. Então, esses princípios são para todos nós.
cerimoniais que tratavam da liturgia religiosa do judeu. Então, lei cerimonial era para o judeu, era para o seu culto. Então, é claro que hoje muitas igrejas querem importar, né, esses ritos cerimoniais dos judeus para o culto cristão, cometendo aí um erro, né, cometendo aí algo que não deveria ser, porque as leis cerimoniais são para eles. Leis civis, né, que diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Qual é a lei civil do brasileiro? Né? É a Constituição e todas as demais leis, né, que acessoram, que a complementam. Então, o que quer dizer? A nossa lei não vai ser a Torá. A nossa lei é a lei brasileira, né, os nossos códigos, a Constituição Federal, né, como a Carta Magna. Daqui, dessa lei, qual é então que está em vigor? São os princípios morais. E as demais leis, a gente vai ver que as cerimoniais apontavam para Cristo, para o sacrifício de Cristo, e a lei civil é a lei deles viverem. Né? Deus, na sua infinita sabedoria, né, dá a lei a Moisés e, né, opera um grande milagre ali na vida do povo de Israel, porque a gente vê um povo saindo de escravo e virando uma nação no meio do deserto, sem território. Era uma nação poderosa e temida para as outras nações. Por quê? Porque Deus cuidou, cercou, e a lei, a gente vai ver mais à frente que era o aio, né? Era para cuidar, para dirigir o povo. Então a gente percebe que a lei realmente tem uma grandeza, né? Na nossa declaração de fé, por exemplo, diz: a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Lá em Romanos 7, 12, 14 vai dizer que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, e que a lei é espiritual. Então, além de ter essa condição de ser um código de lei civil, né, cerimonial, era a melhor lei que qualquer nação poderia ter, porque essa veio direto de Deus, né, como hoje nós temos a palavra de Deus, né, o único livro que comporta, né, o título de ser a nossa única regra de fé e prática. Por quê? Porque veio de Deus, como nós temos estudado durante esse trimestre. Se veio de Deus, é verdadeiramente vivo, eficaz e nos conduz para o caminho certo, que é Cristo, que nos leva à vida eterna. Também lá em Romanos 7, 12, 14, na nova versão transformadora, a gente lê o seguinte: isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas então a lei, que é boa, foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos por isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e está o pecado. E no versículo 7 de Romanos 7, lemos o seguinte: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. A gente vê que a lei não era má, a lei era santa. A lei, como vemos aqui, né, era espiritual. O problema somos nós, né? O problema eram os homens, eram os israelitas. E a lei demonstrava, apontava o pecado, o erro, e também mostrava a nossa incapacidade de alcançar o perdão sozinho, porque todos os pecados destituídos são da glória de Deus. Lá em Romanos 10,4 também diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então só podemos ser justificados por intermédio de Cristo. Então a lei, ela tinha esse fim, né? O fim da lei, ou seja, ela apontava para uma real condição de salvação, uma real condição de perdão, ou seja, ela abriu a brecha, né, dizendo assim: só tem um jeito, só com o derramamento do sangue, né, que vai se aplacar, né, ou vai se propiciar, cobrir o pecado. Os animais não tinham essa competência, essa capacidade de perdoar o pecado. Só um sacrifício eterno, a lei então vai apontar para esse sacrifício que é Jesus. Conforme lá na nova versão transformadora também, Romanos 10, 3 e 4 diz:
pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu primeiro modo de se tornar justo, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Então, se apegasse à lei para tentar salvar, não tinha como. Os fariseus sustentavam, essa bandeira de que a lei poderia salvar e impunham, sobre aqueles que eram seus seguidores, aqueles que estavam aprendendo aos seus pés, pesadas cargas, as quais eles nem conseguiam suportar. Então isso coava a mosca, mas eles mesmos engoliam o camelo, quer dizer, ainda que eles conseguissem talvez levar alguém à salvação, que é alguém que nunca falhasse na lei, que seria impossível, eles próprios estavam condenados e precisavam daqueles que eles estavam acusando, querendo perseguir. Eles precisavam tanto de Jesus e não abriu os olhos. Terceiro subtópico, a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, em Hebreus 10:1. Vamos ler também na Nova Versão Transformadora. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmo. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aquele que vem adorar. Então a lei era apenas uma sombra, era transitória. Se fosse assim, não necessitaria sacrificar todo o ano, pois seriam purificados. Mas apontava para um sacrifício que seria eficaz, que seria o nosso Senhor Jesus. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça, e assim serviu de aio. Então a gente tem um estudo muito completo sobre esse tema da lei e da graça em Gálatas. Paulo, ele instrui ali aquela igreja que começou bem, começou na graça e agora queria voltar a praticar a lei. Paulo pergunta: você recebeu o Espírito pelas ordenanças da lei ou foi pela graça? Então Paulo vai instruir essa igreja nessa carta de Gálatas. A gente vai ver algumas referências e vai mostrar como realmente a lei serviu para ser o aio, mas apontava para a graça, porque a lei não podia salvar. O que é aio? Aio é uma babá, é aquele que, um guardião, está cuidando do povo. Como eu falei, um povo no deserto se tornar uma nação, sem limite geográfico, e estavam ali, mas tinha uma lei. E mesmo no deserto, tinha toda a ordem, até o acampamento, quando era montado, era de forma ordeira, cada tribo de um lado, tabernáculo no meio, tudo perfeito, como Deus faz. E na lei a gente vê leis também sanitárias para cuidar da saúde do povo, inclusive os alimentos, inclusive o ato da circuncisão, tudo isso gerava saúde ali para o povo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado, Gálatas 3:22. Desse modo, ninguém pôde ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Então vamos ler alguns versículos de Gálatas. Gálatas 3:10 na Nova Versão Transformadora. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Então, se descumprisse algum preceito, já estava fadado à maldição. Em Gálatas 3:13, na Almeida Revista Corrigida, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então essa maldição daqueles que pecavam, que feriam a lei, Cristo tomou sobre si, ou seja, o pecado. Então o salário do pecado, Cristo, ele se fez pecado por nós, ele morreu em nosso lugar, pagando o preço. Ele, sem nenhum pecado, pagou o nosso preço e se tornou maldito ali no madeiro, se fez maldição. Gálatas 3:19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou mediador. Então vemos que a lei, ela é por causa do pecado, por causa das transgressões.
Também em Gálatas 3, 23 a 26, a nova versão transformadora, diz o seguinte: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi o nosso guardião, foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então, esse texto da Carta de Gálatas é essencial, para entendermos realmente qual era a função da lei e demonstrando que não precisamos mais dela. Então, Paulo está dizendo ali aos Gálatas, começou bem, começou a receber o Evangelho, se converter, e agora querem voltar para a lei, por causa de alguns que vêm lá de Jerusalém, semear esse fermento. Então, Paulo explicando claramente, e agora nós todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele veio cumprir a lei por nós, e o sacrifício dele é o que nos salva, é o que nos garante perdão eterno dos nossos pecados. Também 2 Timóteo 1, 9 e 10 diz, que nos salvou e chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho. Glórias a Deus. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Como diz em 1 João 3, 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Também em Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí no versículo 15, Paulo vai perguntar, mas e agora vamos continuar pecando por causa da graça? Aí ele vai explicar, que se nós a quem obedecemos, somos feitos escravos. Outrora era escravo da lei. Hoje nós estamos debaixo da graça. E a quem nós vamos obedecer? A Jesus, para ser servos dele, escravos. Glórias a Deus. Mas se nós continuarmos pecando, seremos servos do pecado. Aí também não tem salvação, porque continuar vivendo no pecado nos faz inimigo de Deus. Como João diz, qualquer que permanece nele não peca. Ou seja, nós que aceitamos a Cristo, cremos nele, entendemos a mensagem do Evangelho, recebemos ele como nosso Senhor e Salvador. Aleluia, nós fomos justificados nele, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós não vivemos mais no pecado. O pecado é um acidente de percurso, é algo que nos ofende, é algo que nos entristece. Quem está no mundo vive no pecado, acorda pecando, dorme pecando. Mas aqueles que nasceram de novo não vivem mais no pecado. Qualquer que peca não viu e nem conheceu. Ou seja, se nós continuarmos vivendo no pecado, nós não podemos dizer que temos a Cristo nem que nascemos de novo. Como falei, pecado é acidente. Não estamos isentos, mas é algo que nos machuca, porque a gente sente que entristecemos nosso Deus e desejamos correr aos seus pés, correr e lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Tópico 2. Os Evangelhos, a mensagem de Cristo. Conceito de Evangelho. Então, o Evangelho vem do grego, Evangelho, que quer dizer boas novas. Refere-se à mensagem do Reino de Deus, da salvação por meio de Cristo. E evangelista quer dizer os portadores de boas novas. Temos os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que os evangelhos que eles escreveram são chamados sinóticos, porque são sob a mesma ótica e são semelhantes entre si. Nós temos algumas tabelas em algumas Bíblias mostrando a relação dos evangelhos sinóticos. Os sinóticos residem especialmente no ministério de Jesus na Galiléia, e o finalzinho ali na Judéia, onde Jesus então vai se entregar ali por nós. O 4º evangelho de João tem peculiaridades próprias, enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem do evangelho é única. Então, a mensagem do evangelho é boa nova é uma só. Só que temos os 4 livros que
compõem essa mensagem, né? Então, foi retratado de forma distinta, para um público distinto, né? Enfatizando uma característica distinta de Cristo, mas nós juntamos tudo e temos uma única mensagem de boas novas. Segundo subtópico, a mensagem do Reino de Deus. Então, qual é a mensagem que temos no Evangelho? Em Mateus, seu Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do Reino dos Céus. Nos outros sinóticos, a pregação do Reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. Então, os Evangelhos nos trazem essa mensagem, Jesus pregando, ensinando e nos orientando também a ir por todo o mundo, pregar, fazer discípulos, né, ensinando essa mensagem. João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Os evangelhos indicam que a profecia messiânica se cumpriu em Cristo. Então, lá em Lucas 4, 18 e 21, nós lemos quando Jesus está ali na sinagoga e dá a oportunidade para ele ler. Ele abre ali o rolo de Isaías e lê o versículo que fala sobre ele. Então, todas as profecias messiânicas vão se cumprir nesses 4 livros, nos evangelhos. E Jesus lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E o texto segue demonstrando ali a profecia de Isaías apontando para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os evangelhos apresentam Jesus como filho de Davi e filho de Deus, Mateus e Marcos. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente e no futuro. E também temos nos evangelhos a mensagem da salvação, subtópico 3. Então, nos evangelhos, Jesus é identificado como 3 títulos: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido, e João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso, a mensagem da salvação é um ato de amor e da graça divina para os méritos de Cristo, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Em João 3, lá, Jesus falando com Nicodemos. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Glórias a Deus. Então, nos Evangelhos, vimos nesse segundo tópico que nos traz as boas novas, né? Nos traz a mensagem do reino de Deus, Jesus anunciando, desde João Batista já anunciava que o reino de Deus já era chegado, e a mensagem da salvação, que, concluindo aqui o tópico, diz que os elementos dessa salvação é fé no sacrifício de Cristo, arrependimento do pecado e o novo nascimento. Sem esses 3 elementos, a gente não ingressa, né, na graça, na salvação que Jesus oferece, né, que o Espírito Santo nos convence a receber, nos convence que somos miseráveis, pecadores, nus, cegos e que carecemos do favor de Deus. Louvado seja o Senhor. E quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo gera essa fé em nós, aleluia, nós decidimos então aceitá-lo como nosso Salvador e dar lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar esse novo nascimento na nossa vida. Terceiro tópico, uma mensagem transformadora. Primeiro subtópico, a transformação do caráter. Então a gente falou sobre a lei, falou dos evangelhos, agora vamos ver, né, essa mensagem que transforma, como a gente estudou também na lição passada, a respeito que a palavra de Deus ela transforma as pessoas. Então ela vai transformar o caráter. Caráter é a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, nos 10 mandamentos, ou decálogo, apresenta orientações básicas para o modo de viver do israelita. Êxodo 20, de 1 a 17. Então são os 10 mandamentos. Demonstra ali, né, orientações básicas para o modo de viver. Então, esse princípio mantém. Como já falei, todo princípio da lei, né, é atual, né, é universal. Então, esses princípios se mantêm. Exceto a guarda do sábado, que também era uma aliança, né, era um estatuto perpétuo com o judeu. Não faz parte da igreja. Contudo, a mera observação de código não pode salvar ninguém. Então, não basta eu seguir à risca uma lista, né, de requisitos ou de ordenança e achar que eu vou ser salvo porque eu estou cumprindo aquela lista, né,
aquela relação, estou cumprindo sem falhar em nenhum. Não é assim. Por quê? A gente vê aqui nesses textos de Lucas 18 a respeito ali daquele jovem rico que chega até Jesus. E Jesus indaga ele se ele cumpria os mandamentos, se ele conhecia os mandamentos. Né? Como diz lá em Marcos 10:19, falando também sobre esse texto, diz: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem diz: sim, eu tenho feito isso desde a minha meninice. Só que quando Jesus toca ali no ponto fraco dele, percebe que ainda que ele cumpria aquilo, ele tinha ganância no seu coração. Jesus falou: vende tudo que você tem, então dá aos pobres, siga-me. Então o Deus dele, na realidade, não, as ordenanças eram apenas de tabela, se cumpria. Mas eles tinham um outro Deus, que era o amor ao dinheiro. Então ele saiu triste porque ele era muito rico. Então ele não tinha disposição nenhuma de se desprender de tudo e seguir Jesus. Ele queria herdar a vida eterna, mas não queria, né, se desapegar das suas coisas, inclusive do Deus a qual ele servia, que era o Mamon, né? Como Jesus disse, né? Não podemos servir a dois deuses. Ou vamos, né, agradar a um e vamos desagradar o outro, ou vice-versa. Não é a observância de código que pode salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Porque em tudo nós falhamos. Se a graça não nos alcançar, a nossa natureza herdou de Adão, na característica da depravação total. Então, se não fosse o Espírito Santo de Deus nos convencer, nem isso a gente ia conseguir chegar até Cristo. Ele nos convenceu e o nosso livre-arbítrio então foi como ali uma faísca do Espírito de Deus ali, e nós pudemos, em nenhum momento, glórias a Deus, de misericórdia, aceitar Jesus como Salvador. Mas até então, quantas das vezes a gente ouviu os apelos e decidia pelo mundo. Então o nosso livre-arbítrio estava também prejudicado, danificado, mas o Espírito Santo foi lá e deu uma partida, né? Ligou na chave, glórias a Deus, a gente pôde então ser convencido e convertido, né, através do poder do Espírito Santo. Então somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano, por meio da ação do Espírito Santo e da obediência do Evangelho. O homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus, né? Então Jesus disse: ser perfeito, né? Seja perfeito como Deus, o nosso Pai o é. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. Então, ela transforma o caráter. Essa mensagem do Evangelho ela transforma o nosso caráter porque nós cremos, nós recebemos a graça pelo Espírito Santo, mediante a fé, e nós então deixamos Ele trabalhar, aleluia, no nosso ser e gerar nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Como Jesus disse a Nicodemos, tem que nascer de novo. O natural, aquele que nasceu da carne é carne. Glórias a Deus. E nós nascemos de novo. Porque sepultamos o velho homem, a natureza adâmica, para ser agora a semelhança de Cristo. Louvado seja o Senhor. Também a mensagem restaura a família. Então, na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Então, nós vemos aqui também esse contraponto em relação à lei e em relação à graça. Por quê? Porque desde o caráter carecia da graça. Porque só com a lei, só observando os códigos, nós não alcançaríamos o perdão, nem a graça, nem a transformação do nosso caráter. E a restauração da família também, porque a lei, os fariseus diziam-se cumpridores da lei, mas eles buscavam ali os subterfúgios, buscavam ali alguma brecha para pecar. Como Jesus disse para eles: vocês não cumprem a lei, porque vocês não honram pai e mãe. Vocês dão lá uma oferta no templo chamada Corban, e quando vocês dão essa oferta, quando seus pais necessitam de algo, vocês dizem: não precisamos mais atender nossos pais, não precisamos mais honrar, não precisamos mais sustentar, porque nós já demos a oferta no templo. Então eles arrumavam uma desculpa, e qualquer desculpa descumpriam a lei. A mesma coisa do casamento. Em Deuteronômio tinha lá a questão do divórcio, né? Se o homem visse alguma coisa vergonhosa, né, na sua esposa, poderia repudiá-la.
E eles vieram até certa feita tentar Jesus, perguntar para Jesus sobre essa situação. E Jesus disse: não, o divórcio Moisés deu por causa da dureza do coração, né? Permitiu por causa da dureza do coração. Então, em Deuteronômio tinha essa liberdade, essa dissolução do casamento por qualquer motivo. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Então, talvez os fariseus tinham largado as mulheres mais de uma vez, né? Tentando observar ao pé da letra a lei. Mas Jesus, quando a gente lê lá no Sermão do Monte, né, lá em Mateus 5, Jesus pega a lei e destrincha, né, demonstra a lei para eles, o caráter espiritual que estava na lei, que eles não observavam. Então, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre o homem e a mulher. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. As exceções são justificadas em caso de morte, infidelidade e deserção do lar pelo descrente. Está lá em 1 Coríntios 7,15. E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Então, vemos que a graça, né, Jesus disse que não veio abrogar a lei. Ele estava demonstrando aqui a lei para eles, mas está demonstrando que tinha que ter perdão, que tinha que, né, ter esse compromisso, que tinha que o que Deus juntou, o que Deus uniu não era para se separar à toa. E ele ainda enfatiza ali que o divórcio era por causa da dureza do coração do homem. Terceiro subtópico é a regeneração da sociedade. Então, transforma caráter, restaura a família e regenera a sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamento, palavras e obras, né? Então nós temos ali mandamentos que são de ordem vertical, né? O homem com Deus, e de ordem horizontal, né? Os homens com o seu próximo ou com a sociedade, né? Então, vertical e horizontal, né? Os 10 mandamentos têm esses princípios. Ou seja, Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. A igreja, ela tem que amar, ela tem que ter esse relacionamento, né, de amor com Deus e com a sociedade, né, família e com o seu próximo. Quem é o próximo? Jesus vai mostrar lá na parábola do bom samaritano, né? Então, no final da parábola, eles detectaram que quem era o próximo era o inimigo ali, que se dizia inimigo, se dizia que não prestava, né, o samaritano. Concluindo, irmãos, a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Próxima lição 9, as histórias e as poesias falam ao coração. Vamos fazer mais um ponte entre o Antigo Testamento, né, e a mensagem do Evangelho, a mensagem que Jesus, aleluia, proclamou ali na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, somos gratos, Pai, por essa lição. Obrigado, Senhor Jesus, por toda a Tua palavra ser inspirada e apta para nos ensinar. Continua abençoando, fomentando, Pai, a escola dominical, Senhor Jesus. Vai dando estratégia, vai dando talento, Pai, aos professores, aos superintendentes. Vai, Pai, aleluia, despertando cada aluno e cada um que não está ainda frequentando a escola. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Aleluia, como a Tua palavra é boa e maravilhosa, é mais doce que o mel. Fica conosco, nos dá uma semana de paz em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos, desde agora e para sempre. Amém.